pessoal, neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre os medos, sobre autoconhecimento para identificar os medos que nos paralisam, que nos bloqueiam, os medos que geraram em nós crenças limitantes, que geram ou geraram em nós paralisações, que não nos deixaram desenvolver projetos, que não nos permitiram alcançar nossos sonhos, nossas metas. Vocês têm medos? Todos nós temos medos. Alguns têm medos maiores, têm uma maior quantidade de medos, outros têm menos medos, mas todos temos alguns medos. E medos, alguns, a gente tem que ter mesmo, porque alguns nos livram do perigo. Então, certos medos são normais e são necessários. Um medo de atravessar uma rua sem olhar para os lados é um medo que nos protege. O medo de nos afogarmos se a gente não sabe nadar direito, isso também é um medo que nos protege. Tem certos medos que são necessários, são importantes que a gente tenha. Mas eu estou falando dos medos que vieram, alguns deles sendo desencadeados na nossa vida desde a nossa infância, por situações recorrentes que a gente veio vivendo, que a gente viveu e que a gente veio ao longo do tempo vivendo. Ou por alguns traumas, alguns medos que foram desencadeados por situações de grande impacto em um determinado momento, como por exemplo, situações envolvendo um sequestro, envolvendo um assalto à mão armada. Então, existem mais de um tipo de medo. O detalhe dessa história, que eu gostaria que vocês compreendessem, é quando a gente passa a se conhecer, com o autoconhecimento, avaliando realmente aquilo que a gente tem medo, identificando de onde vêm esses medos, o que é que está nos paralisando, não nos deixando alcançar os nossos sonhos. A gente dá uma grande guinada na nossa vida, então vamos olhar para eles. Em alguns momentos é desconfortante, é estressante olhar para os nossos medos. Em muitos momentos a gente opta por não olhar para eles. A gente opta por colocá-los embaixo do tapete. Ou fazer de conta, como eu sempre dizia, virei a página, tá tudo bem, as coisas iam acontecendo e eu não encarava. Mas o que acontece quando a gente não encara? A gente não vive de verdade. Esses medos nos paralisam e a gente não é feliz de verdade. A gente não é feliz por completo. Então, o grande objetivo de identificar os medos é podermos olhar para eles, colocar nosso foco de atenção, nossa energia, compreender de onde eles vêm e a partir disso, a partir de conhecê-los, identificá-los, olhar para eles de fato, com uma outra compreensão, podermos nos livrar dele. Como assim? Vocês devem estar se perguntando, mas como assim? Então eu vou tentar colocar alguns exemplos para tentar deixar mais claro. Em um outro vídeo eu comentei sobre uma grande amiga que tinha muito medo de falar em público. E a gente conseguiu identificar que quando ela estava no 2º ano primário, uma professora, que é uma pessoa de autoridade, portanto gera grande impacto na nossa vida, pessoas de autoridade são pais, professores, avós, pessoas que a gente respeita muito. Quando eles fazem certas falas para nós, certas ações, isso pode nos impactar fortemente. Neste caso foi uma professora, que no momento que ela ia se expressar, mandou ela calar a boca, mandou ela ficar quieta, de forma muito agressiva. Foi extremamente rude e grosseira com ela. E os coleguinhas riram daquela situação. E aquilo foi para o subconsciente dela. E ela generalizou. E ela levou para a vida. E ao levar para a vida, o que aconteceu? Dali em diante, ela começou a se calar.
E em sala de aula, ela não queria mais se expor, ela não queria mais falar, porque ela tinha medo. Medo de ser agredida, medo de passar vergonha. E ela foi trabalhando, ela foi crescendo, ela foi estudando, ela foi trabalhando, e este medo foi com ela. E ela virou uma empresária, mas ela sempre ficou com este medo. E aí toda vez que ela tinha que conversar com outros empresários, com pessoas que ela queria que se tornassem seus clientes, ela tinha medo de enfrentar. E o que é que acontece? O nosso cérebro reptiliano, ele gera em nós um ciclo de adrenalina, que é para nos proteger de grandes medos, algo normal. Só que ele não compreende quando é um medo necessário e quando é um medo desnecessário. Então, para aquela proteção, ele vai gerar, uma aceleração no nosso organismo. Ele vai mandar oxigênio para o cérebro, nosso sangue, nosso fluxo sanguíneo vai acelerar, nosso coração vai acelerar. Vai gerar um nível de ansiedade que, se fosse para uma fuga, é normal, no momento necessário. Só que ele vai começar a gerar em todas as demais situações, no caso deste exemplo, em todas as situações que ela pensava que ela tinha que conversar com outras pessoas, que era fora do ciclo dela normal do dia a dia. Então ela começava a ficar com muita ansiedade. Essa ansiedade ia dando uma angústia, tremor, tensão, sentimento de cansaço, suor excessivo, coração acelerado. E ela começava a se sentir mal só de pensar que ela tinha que conversar com pessoas fora do ciclo dela. Vocês estão conseguindo compreender? Isso acontece para todas as situações que ficam generalizadas em nós como situações de medo. Então, ela não fazia o enfrentamento e muitas vezes ela delegava para funcionárias falar com pessoas que eram pessoas que ela queria falar. Então, muito normal. Eu já vi muito disso acontecer. Pessoas, que estão lá em seus locais de trabalho, que são extremamente competentes, estudadas, desenvolvem excelentes projetos, mas na hora de apresentar o resultado dos projetos que desenvolveram, delegam para outras pessoas. E essas outras pessoas é que vão levar a maioria dos créditos. O que se faz num caso como este? Voltando no caso dessa minha amiga. Identificou, manda mensagem para o seu cérebro que você não é mais aquela criança. Ela mandou para o cérebro, para o subconsciente dela, a mensagem de que ela não era mais aquela criança. Ela cresceu, ela tomou as rédeas da vida dela, ela se tornou uma pessoa responsável, bem-sucedida, ela estudou, ela tem conhecimento, ela tem competência, ela começou a trabalhar o cérebro dela com a compreensão. Isso é uma das ações. Pode ter outras. No caso, ajuda de terapeutas e outras tantas que em outros vídeos eu vou falar. Mas o primeiro grande passo foi o quê? Autoconhecimento. Identificar da onde vêm os medos, os traumas, que vão desencadear em crenças limitantes. Então, compreensão é a grande chave. Autoconhecimento junto com compreensão. Ela compreendeu, ela olhou para mim, a gente estava num processo terapêutico, eu já comentei em outro vídeo, eu sou terapeuta de terapia TRG, terapia de reprocessamento generativo. Então eu estava fazendo esse trabalho com ela e ela identificou e ela disse: Kátia, eu compreendi que eu era só uma criança e que aquilo foi quando eu estava lá, que eu não preciso mais levar isso para minha vida. E aí ela começou a se comunicar. Eu procurei essa terapia para mim porque eu tinha os meus grandes medos e quando eu procurei eu estava numa fase muito complicada. Eu estava com depressão, com crises de ansiedade,
com crises de pânico. Mas por quê? Porque eu tinha medos, muitos medos, que vieram, a maior parte deles, desencadeados da minha infância. E quando eu falo que nesse ciclo de adrenalina, você pode entrar numa crise de pânico muito grande, coração acelerado, a sensação que você vai morrer, é porque eu vivi isso. Eu sei do que se trata. Eu senti isso na pele. E o que eu precisei fazer foi identificar os meus medos, os meus traumas, os meus bloqueios e trabalhá-los. Um exemplo de como eu trabalhei é gravar este vídeo. Era algo que eu tinha pavor, me bloqueava total. Quem me conhece sabe, eu não conseguia. E aí eu fui trabalhando e aqui estou, né? Porque eu identifiquei de onde vinha. O medo do fracasso, o medo do julgamento, o medo, o perfeccionismo é um exemplo de medo. Você tem tanto medo de fracassar que você vai buscando querer deixar tudo perfeito, perfeito e acaba não fazendo. Procrastinação é outro grande exemplo. Por muito tempo eu procrastinei em muitas coisas que eu queria fazer, mas era o medo que estava por trás e que eu não percebia, que eu não me dava conta. Então, vamos trabalhar identificando os medos, o que bloqueia, o que nos paralisa. E não vamos deixar que eles nos limitem, que eles nos tirem do foco daquilo que desejamos alcançar, que desejamos fazer na nossa vida. Então, autoconhecimento, identificação dos medos, das crenças limitantes, dos traumas, primeiros grandes passos. E depois, compreender que aquilo que aconteceu em um determinado momento não significa que vai acontecer de novo. Não significa que aquilo tem que nos representar, que aquilo tem que fazer com que a gente tenha uma vida limitada. Então, hoje era isso. No próximo vídeo, eu vou avançar um pouco mais em relação ao autoconhecimento e o que fazer para termos uma vida extraordinária.